Boa noite, sejam todos irmãos bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal. Esta é mais uma atualização profética junto com o estudo, o sexto selo do livro de Apocalipse. Convido-lhe, compartilhe esta apresentação com mais irmãos. Está aberto aqui o nosso chat em direto, está aberto também os nossos comentários, que de forma respeitosa nós podemos tecer as nossas considerações em relação àquilo que iremos tratar aqui neste vídeo. Irmãos, nós vamos começar apresentando a realidade, o que está acontecendo agora nos nossos dias, o quanto democratas e republicanos estão agora unidos para pressionar os 10 mandamentos na praça pública, para pressionar os 10 mandamentos na sociedade americana. E agora um certo deputado chamado Patrick Sellers, que serviu também como pastor na Igreja Batista de Mount Zion, no Alabama, ele deu um discurso no Senado, onde disse que os 10 mandamentos é o que falta nas nossas escolas. Os 10 mandamentos é o que falta nas nossas famílias. Ora, este é um ministro evangélico, protestante, que ensina que os 10 mandamentos foram abolidos por Cristo na cruz, mas agora vai diante do Senado do Alabama para pressionar que esses mesmos 10 mandamentos abolidos por Cristo sejam trazidos à praça pública. Isto é muito difícil de compreender. O que nós estamos vendo realmente é que existe este movimento para transformar a América numa nação cristã, com leis cristãs. Eu quero colocar aqui o vídeo onde ele fala sobre isto, onde ele convence o Senado todo a adotar esta lei. E esta lei passou que se publique os 10 mandamentos nas escolas públicas. Essa lei passou a 88 votos por 11. Vejam, escutem o que ele diz aqui. Eu vou dar algumas pausas para algumas considerações que eu achar importantes. Vejam só. Thank you. Obrigado, deputado Gley, por esta legislação. É muito interessante como debatemos se esses princípios devem ou não estar em nossas escolas, ou devem ser compartilhados com nossos filhos, ou não devem ser compartilhados com nossos filhos. Com tudo o que se passa na nossa sociedade de hoje, o que há de errado com estes princípios fundamentais? Se eles fossem bons o suficiente para Israel e os filhos, como Deus fez essa aliança com eles, para que pudessem viver melhor e fazer melhor, com tudo o que vemos dentro da nossa sociedade e dentro das nossas escolas hoje, precisamos de algo. E uma das coisas que eu acho que a pergunta que eu tenho é: alguém realmente já leu os 10 mandamentos? Eles são igualmente simples. E eu tenho tempo para lê-los. Não terás outros deuses diante de mim, não farás nenhuma imagem de escultura, não tomarás em vão o nome do Senhor teu Deus. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Honra teu pai e tua mãe. Não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não darás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás. Estes são princípios de que os nossos filhos precisam, e mesmo que seja apenas olhando para eles na parede para lembrá-los do que eles e como eles devem viver no dia a dia. É isso que falta nas nossas escolas, é isso que falta nas nossas casas, é isso que falta nas nossas famílias. Você precisa da palavra de Deus. Ok, esta é a metade do seu discurso. Vamos continuar, mas ele aqui diz, basicamente, que a nossa sociedade hoje está assim, a América está assim. Vemos tiroteio nas escolas, vemos criminalidade nas escolas. Por quê? Porque deixamos de lado os princípios, deixamos de lado os 10 mandamentos. Ele cita aqui, inclusive, o sábado. Ora, ele é um ministro batista
que acredita que o sábado não serve mais porque Cristo aboliu na cruz, mas agora cita o mesmo sábado, dizendo que a sociedade precisa dele para que volte tudo ao normal. Bem, isto é muito parecido com o que falou a senadora do Arizona, Sylvia Allen, quando ela disse, discutindo a questão das armas, a legalidade das armas ou não, no estado, em que estado mesmo? Do Arizona, sim. Ela disse, não precisamos aqui ficar tratando sobre armas. É a alma da América que está corrompida. Precisamos criar um projeto de lei que obrigue que os americanos frequentem a igreja de sua escolha no domingo para ver se voltamos a ter um renascimento moral. Então vejam, o argumento aqui é o mesmo. Precisamos voltar à moralidade. Precisamos voltar aos princípios. E quando ele cita o sábado, claramente na visão dele como protestante, ministro protestante, não é o sétimo dia, mas sim o domingo praticado na América e inclusive na lei como sendo a Blue Law. Vamos continuar. E aqui debatemos se devemos ou não colocá-lo em uma escola em que uma criança precisa vê-lo. Sim, eles precisam ver. Precisamos saber, não roubar, como tratar o próximo, como tratar a família, a mãe e o pai. E alguns dizem, sim, você não pode impressionar sua religião. Isso não é religião. A religião é a sua prática. A forma como você vive, lida com seu coração e seu caráter. E assim, ouçam, todas as escolas, todas as crianças, parem de brincar com os nossos filhos. Perdemos o alvo porque muitos não têm essa base, não têm estes princípios. E quando vamos começar realmente a dizer, ouça, isso é o que perdemos e é disso que eles precisam, sou a favor da sua legislação. Obrigado, meu amigo. Este, irmãos, será o argumento usado até o fim. Estado após Estado vai conseguir implementar este projeto usando estes argumentos. Quebra da moralidade na sociedade. E é assim que vai entrar também o descanso dominical. Agora, em relação ao luto global, devido a esta questão do falecimento do Papa Francisco. Luto global, eu apresentei isso para os irmãos em um vídeo. Luto global. Todo mundo parou por causa disto. Todos os presidentes, todos não, a maioria dos presidentes, reis, estão programando suas viagens para o Vaticano. A palavra de Deus nos diz que após a ferida mortal, todo mundo se maravilharia e seguiria a besta. Não é o que estamos vendo agora, como já vimos em outras vezes, mas agora de forma mais acentuada. Por exemplo, estou falando como moçambicano. Vejam aqui, isto é de ontem mesmo. O governo moçambicano decreta 3 dias de luto nacional pela morte do Papa Francisco. É compreensível, até porque o Papa visitou Moçambique em 2022, não estou em erro. Nós vimos o quanto o país ficou parado por causa disto. Que haja esse luto de 3 dias, queridos irmãos. Agora, o presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, também está planejando viajar para Roma a fim de participar deste encontro. Ele diz que este é um evento histórico e que ele deseja realmente participar. Vejam aqui. O presidente comparecerá ao funeral do Papa Francisco em Roma, apesar do passado contencioso. E ele diz que estou ansioso para estar lá. Agora, irmãos, não é nenhum tipo de especulação ou invenção. Vou compartilhar com vocês uma informação desta empresa de notícias que nós muito bem conhecemos. E eu vou deixar o link desta matéria aqui na descrição. Leiam pessoalmente e cheguem à conclusão. Vejam aqui, é dito: conclave, o próximo grande objetivo político do presidente americano. Interessante. Será que é por isso que ele diz que está muito ansioso para ir ao Vaticano, a Roma, para esta cerimônia? Porque a informação nos diz que o conclave, o que é conclave? Aquele encontro de cardeais para a eleição do novo
pontífice para a eleição do novo bispo de Roma. A informação diz que este é o grande objetivo político de Donald Trump. Vejam aqui, não estou inventando nada, leiam pessoalmente. É dito, permeado por católicos ultraconservadores e tradicionalistas, o governo de Trump colocou o conclave como seu próximo grande objetivo político. A pergunta que eu faria é, para quê? Para quê? Por que razão o presidente americano colocaria o conclave, a eleição do próximo Papa, como um grande objetivo político? Para quê? Vamos continuar. Com a participação da diplomacia americana, de deputados da base mais conservadora e uma rede de entidades religiosos, a Casa Branca tenta influenciar a direção que pode tomar a escolha do novo Papa. A dúvida continua. Para quê? Com que necessidade? Qual é o objetivo que eles têm com isto? Continuando. Fontes em Washington confirmaram a essa empresa de comunicação que os trabalhos já começaram. Porque mesmo em dezembro, Trump anunciou a escolha desse homem como sendo o embaixador dos Estados Unidos na Santa Sé. O cálculo do governo americano é de que mesmo que o pontífice não mora no curto prazo, isto foi escrito em março, estou trazendo à tona agora, neste contexto da ansiedade do presidente em estar lá. Isso me fez lembrar. Vejam aqui. O cálculo do governo americano é de que mesmo que o pontífice não morra no curto prazo, mas ele infelizmente pereceu. Sim, os próximos 4 anos serão decisivos para influenciar a escolha do novo Papa. Em outras palavras, existe, de acordo com esta informação, existe um plano deste governo para influenciar a escolha do novo pontífice, do novo Papa, do novo bispo de Roma. A pergunta é, por que a segunda besta que subiu da terra estaria interessada em influenciar a escolha do representante da primeira besta, que recebeu uma ferida mortal e que foi curada, e que aguarda que a segunda besta, Estados Unidos da América, o conceda autoridade, poder, influência no mundo. Interessante, vamos continuar. É dito, preparar o conclave, portanto, se transformou em um objetivo político da Casa Branca. Do lado político, reconquistar o Vaticano seria estratégico para permitir que a agenda ultraconservadora americana ganhe a bênção e a chancela diplomática da Santa Sé para ser difundida pelo mundo. Links aqui na descrição do vídeo. Leiam por vocês mesmos. Não estou inventando nada. Este é o objetivo. Que através, se eles conseguirem, é claro, da escolha do novo Papa, por meio desta influência, eles consigam lançar a sua agenda ultraconservadora ao mundo todo. Ao mundo todo. Queridos, isto é muito significativo. Mas nós vamos parar por aqui. Não queremos ter problemas, não é mesmo? Não queremos ter problemas. Nós vamos parar por aqui. Vamos entrar no nosso estudo sobre o livro de Apocalipse, o 6º selo. Vamos buscar o Senhor em oração para este estudo muito importante. Senhor, aqui estamos, queremos estudar a sua palavra, pedimos para que derrame o teu Santo Espírito e nos faça compreender a tua vontade, nosso Pai. Salva-nos, Senhor. Escreve o nosso nome no livro da vida e prepara-nos nestes dias finais. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, nós falamos no estudo passado sobre o 5º selo. Nós entendemos que quando o 5º selo é aberto, simbolicamente as almas daqueles que deram sua vida por Cristo clamam a Deus por justiça. E nós entendemos muito bem que isto é simbólico, representando a certeza que Deus dá a todos os mártires de que o que é deles está guardado. Bem-aventurados os que desde agora morem, descansam no Senhor. As suas obras
os acompanham. Deus não esqueceu. E no último dia, quando a trombeta soar, eles ressuscitarão para se encontrar com Jesus. Vamos continuar então para o sexto selo. Vejam aqui, a palavra de Deus nos diz, no verso 12: Vi quando o cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio grande terremoto. Grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram como a figueira, quando abalada por vento forte, deixa cair os seus figos verdes. Ao dar-se a ordem para abrir o sexto selo, uma série de sinais aparecem. Primeiro, um grande terremoto. E de acordo com os estudiosos da profecia, este grande terremoto representa o terremoto de Lisboa, em 1755. Isto aconteceu em 1º de novembro de 1755. Por quê? Porque o contexto nos sugere. Nós vemos aqui uma sequência de eventos, desde o primeiro selo, representando as fases da igreja cristã, chegamos ao quinto selo, que representa o período da reforma, um pouco pós-reforma, e entramos agora no período do sexto selo, onde começam sinais graves acontecendo nos céus. E o primeiro sinal grave é o terremoto de Lisboa, em 1755, e depois vem um escurecimento do sol. Isto aconteceu em 19 de maio de 1780. Também a queda de estrelas, ou chuva meteórica, em 13 de novembro de 1833. Estes sinais foram trazidos por Deus como trombetas soando para despertar o mundo sobre a brevidade da volta de Jesus Cristo. Não só, muito mais, para a brevidade do começo do juízo em 1844. Então Deus trouxe sinais. Tudo isto aconteceu. Tudo isto aconteceu após a onda de martírio do povo de Deus. Após o longo período, 1260 anos. E é claro que o terremoto de Lisboa, em 1755, não foi depois dos 1260 anos. Não foi depois de 1798, mas bem antes de 1798, onde houve a ferida mortal sobre o papado, a perseguição, em grande parte, havia cessado. E entrou este sinal, o grande terremoto de Lisboa. Veio também em 1780, um pouquinho antes da ferida mortal sobre o papado, o escurecimento do sol. E o outro sinal, a chuva meteórica, apareceu depois. Vejam que o próprio Cristo, falando com os seus discípulos, disse que depois da tribulação daqueles dias, falando concretamente da longa profecia dos 1260 anos, em que o povo de Deus seria perseguido, ele diz, logo depois da tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do céu, e as potestades dos céus serão abaladas. Jesus profetizou que após a longa perseguição papal, estes sinais aconteceriam. Mas nós poderemos ver estes sinais acontecendo novamente em grande escala à medida que nos aproximarmos do grande dia do Senhor. Vejam, este escritor, ele foi testemunho ocular, ele relata como foi o dia 19 de maio de 1780, o escurecimento do sol. Ele diz que o dia 19 de maio aparece como uma grande descrição do dia escuro que se estendeu por toda a Nova Inglaterra, lá na América. Nesse lugar do mundo não se podia ver nem sequer um ponto de escritura comum à luz do dia. As aves entoaram seu canto vespertino e desapareceram. E tudo ficou em silêncio, irmãos. As aves e o gado foram para os abrigos ao meio-dia. Em todas as casas se acenderam velas ao meio-dia. Este foi um evento incomum. Os próprios cientistas ainda não conseguiram determinar, ainda não conseguiram explicar o que foi aquilo. Outra testemunha ocular diz no seu livro: para entender melhor a frase chuva de meteoros em conexão com a queda das estrelas, devemos recorrer à história. Amanhã de 13 de novembro de 1833, quando todos os habitantes deste continente viram a cena mais espetacular que a natureza pôde produzir na noite. Essa foi, em realidade, uma chuva de meteoros, ou estrelas cadentes, em todo o sentido da palavra. Por quase 4 horas, o céu foi literalmente iluminado. E até agora, nenhum cientista conseguiu explicar o que aconteceu verdadeiramente. Queridos, nós vivemos ainda o sexto selo.
Estamos ainda na abertura do sexto selo. Isto vai se estender até a segunda vinda de Cristo, conforme nos diz a palavra. E o céu se recolheu como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes e disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, escondei-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem pode suster-se? É a pergunta: quem poderá subsistir? Quem poderá suster-se no grande dia do Senhor? Vejam, os grandes homens da terra, os ricos, não porque eles não se salvam em Jesus, mas porque muitos deles confiam na sua própria força. Vejam que até hoje, os grandes bilionários do mundo estão construindo labirintos subterrâneos para escaparem ao apocalipse. Mas neste dia isto não valerá nada, porque de fato eles correrão de uma parte a outra buscando refúgio, buscando esconder-se da face do Senhor. Mas não conseguirão. Apenas aqueles escolhidos por Deus, os que forem fiéis, escaparão. A pergunta que João faz, a pergunta que a palavra de Deus faz: quem poderá suster-se? É respondida no próprio Apocalipse. Vejam, queridos, Apocalipse 1, verso 7 nos prova que quando o céu se enrolar como um pergaminho, Jesus estará preparando aquele portal através de Orion para vir resgatar os seus filhos fiéis. Eis que vem com as nuvens, todo olho verá. Até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém, certamente ele virá. Em Mateus 24, verso 30, Jesus diz: então aparecerá onde? No céu. Quando o céu se enrolar como um pergaminho, Jesus aparecerá de lá. E todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Nenhum filho fiel de Deus será esquecido. Deus não esquece aqueles que foram fiéis neste combate, neste grande conflito entre o bem e o mal. Cristo virá para pôr um ponto final ao sofrimento do seu povo. Quem são os eleitos de Deus que escaparão? Então ouvi o número dos que foram selados, que era 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel. Nós iremos falar disto no próximo tema com mais detalhes. Mas, irmãos, aqui está a promessa valiosa que Jesus nos dá. Ele voltará em breve para resgatar o seu povo. Você deseja ser um daqueles que permanecerá firme? Se essa é a sua vontade, amigo, venha comigo nesta oração final. Obrigado, nosso Senhor, pelas tuas promessas maravilhosas, por este estudo maravilhoso, porque o Senhor não nos esqueceu. Não estamos sozinhos no mundo. O Senhor está conosco. O Senhor nos guarda, o Senhor nos livra. E hoje queremos ter a certeza, mais uma vez, que os nossos nomes estão escritos no livro da vida, e quando Jesus descer do céu, através daquela nuvem como pergaminho, nós estaremos lá, junto com Jesus, para nunca mais provar a morte, para nunca mais provar o sofrimento, para nunca mais provar o pecado. Essa é a promessa e a esperança que nos acompanha. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado. Agradecemos, confiando nos teus méritos junto ao trono do seu Pai. Amém.